Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Aí, depois de Lúcifer, nós temos Satã, que é uma parte de Lúcifer. O Satã é que nem um siamês do Lúcifer, eles são a mesma criatura, só que o Lúcifer é a parte ideológica, conceitual, ele se explica muito bem, ele é elegante, ele tem senso de humor. O Satã não tem nada disso. O Satã é um reptiliano de uns 5 metros de altura, com umas escamas que parecem uma couraça, com armas, com joias, com tudo, com os olhos de crocodilo, aqueles olhos amarelo de crocodilo. Ele é o que o Lúcifer pensa posto em prática. Por isso que as pessoas falam, não, mas Lúcifer é o portador da luz, Satã quer dizer o que se opõe, o acusador, não sei o quê. Mas, na minha experiência, essas entidades obedecem a parâmetros bem definidos. Eles têm uma função no multiverso, na nossa vida, digamos assim, e eles precisam se relacionar com a gente, precisam nos vencer. Na verdade, anjos e demônios disputam o nosso livre-arbítrio. É no território do nosso coração que essa batalha ocorre. É estranho isso, né? Eles querem teu coração e a tua mente. E aí, existe essa especialização. O Satã é o da violência e é um espírito de dominação. Ele é extremamente político, autoritário, autocrático. Lembra certos elementos políticos por aí. Mas nós temos Sua Majestade Beelzebub. E o Beelzebub é estranho, porque os demônios têm origens diferentes. Alguns eram divindades antigas, outros eram anjos que caíram, e outros ainda não existiam e surgiram depois. Como é o demônio da cocaína, que é uma entidade, é como, sei lá, para efeitos de demônio, ela é filha caçula, ela surgiu no século XIX, just a baby, recém está fazendo o seu trabalho sujo, né? Mas é um demônio inventado. Esses outros demônios aí, o crack, sabe o conceito do elemental? Cada substância tem o seu elemental, que é a sua contrapartida energética espiritual, né? Até o café tem um elemental, sabe? Tudo, o açúcar, todas as substâncias têm o seu elemental, mas substâncias assassinas, o elemental delas é um demônio, que é o caso da cocaína, do crack, da heroína, da metanfetamina e outras porcarias que eu, felizmente, nunca nem ouvi falar, que eles estão inventando a todo momento, e que também correspondem a diabinhos, que exercem uma função corruptiva e desumanizante, né? Mas o Beelzebub, como eu dizia, cara, parece dizia eu que a aritmética, o professor Girafales, né? Não, o Beelzebub, originalmente, ele, era um deus lá, uma divindade dos filisteus acaronitas, era adorado na cidade de Écron, e tinha um outro status, né? E Baal Tsabub é a origem do nome. E é interessante também que meus estudos de folclore, porque, como eu disse, meu pai era folclorista, então sempre foi essa mentalidade que presidia a minha busca. E eu aprendi que no folclore as coisas evoluem, se misturam. Os nomes, as corruptelas, as divindades, os ritos vão se adaptando e vão se modificando aos poucos. E esse Beelzebub de hoje, na verdade, era um dos muitos Baals que havia lá na antiguidade. Tinha Baal isso, Baal aquilo, Baal Chamaim, Baal Fegor, que veio a virar o Belfegor, o demônio, né? Então, o Beelzebub, que hoje preside o inferno,
é uma entidade da putrefação, da destruição, da morte, e ele é inimigo da inocência. Ele se alimenta da erosão da pátina de inocência que todos os seres vêm cobertos a esse mundo. Isso também me explicaram, que existe um verniz, uma pátina de eternidade em todos que nascem, e que essa inocência vai sendo corroída pelas desilusões, e que apenas nos animais ela se mantém, a não ser, é claro, por ação humana. Beelzebub, essa divindade da putrefação, trabalha com o esforço de corroer essa confiança na vida, esse amor à vida, e fazer com que a pessoa rapidamente se acostume a uma vida sem esperança de ser feliz. Uma vida de zumbi. Aliás, é interessante que lá no reino de Beelzebub é que tem a horda de zumbis. Tem uma horda de zumbis lá. Só que os zumbis não são como os do filme. Embora eles sejam putrefatos e tal, eles falam. E eles são mais articulados do que eu pensava. E alguns, inclusive, me perguntavam quem eu era, o que eu estava fazendo ali. E eu meio que não conseguia explicar. Eles até meio que ficaram de cara comigo. Né? Tipo assim, quem é esse cara? Né? O que esse cara está fazendo aqui? Então, eles não eram estúpidos. Mas cada um era propriedade de Beelzebub. Mas existe dentro da horda um outro conceito, os psicofantas. Pelo menos foi o nome que eles deram, psicofantas ou vasos. Eram uns tipos de zumbi que tem a boca aberta e os olhos vazios, e sai uma luz assim. Uma luz colorida, mas escura. Esses psicofantas, é sinistro isso daí. Eles são almas de corpos que estão na Terra sendo pilotados por demônios. Esse fenômeno o próprio Dante descreveu também. Ele disse que o Frei Alberico e o Branca Dória, que estavam vivos na época que ele lançou a Divina Comédia, na verdade eram pilotados por demônios. Então isso é um fenômeno estranho. E que só acontece com pessoas de muito poder, artistas muito famosos, ou políticos, generais, ditadores, pessoas que podem exercer esse. Então isso aí é muito, muito grave. Para manter o equilíbrio, ao contrário, não acontece? Não. Santos Noai. Isso aí foi uma coisa estranha também. Foi um pouco triste ver a discrepância entre os poderes da luz e das trevas no nosso mundo atual. Simplesmente é perigoso ser bom. A pessoa está sujeita a atrair um rebote se ela atrair a atenção. Então, é importante ser justo consigo mesmo e com a sua consciência, mas infelizmente não há espaço para santos no mundo de hoje.